Bom, galera, vamos começar aqui a aula de hoje, tá? O tema do oitavo ano. Pessoal, nós vamos começar aqui agora a aula do José Júlio, né? Essas aulas EAD, essas aulas online. E o tema da semana é o iluminismo, tudo bem? Iluminismo e o poder das ideias. Galera, antes de começar, você tem que entender o que significa essa palavra. Vocês têm que pensar comigo aqui. Da onde vem essa palavra iluminismo? Da onde vocês acham que vem? Vem do quê? Iluminismo vem de iluminar, tá? Mas iluminar o quê? Iluminar a lâmpada, iluminar a parede, iluminar o chão, com a lanterna, com o quê? Não, pessoal. O iluminismo, você tem que entender ele como uma iluminação da ideia, uma iluminação do seu cérebro, entendeu? Uma iluminar. Imagine-se o seguinte: imagine que você está num quarto escuro, né? Tudo fechado, nenhuma luz. E ali, pessoal, quando você está nesse quarto escuro, fechado, sem nenhuma luz, você está ignorante, né? Você não consegue compreender o que o rodeia, o que permeia. Você não entende o que está à sua volta. Você se mantém na escuridão, você se mantém na ignorância. Mas quando você acende uma vela nessa escuridão, quando você liga a lâmpada, você sai dessa ignorância, você sai dessas trevas e você consegue perceber o que tem ao seu redor. Por isso essa corrente filosófica iluminista que surgiu lá no século XVIII tinha esse nome. Porque eles acreditavam o quê? Eles acreditavam que eles iriam iluminar o conhecimento humano. Que o conhecimento humano estava nas trevas, eles deviam, através da razão, iluminar o pensamento humano. O homem ia começar a enxergar. Tudo bem? Galera, para começar de conversa aqui, tá? Por que eu coloco sempre trago esse filme para falar do iluminismo? Porque é o seguinte, esse filme, acho que vocês talvez não conheçam, tá? Porque se fosse há, sei lá, 5, 6, se fosse até 10 anos atrás, a galera conhecia esse filme. Mas nos últimos 2, 3 anos eu falo esse filme e ninguém sabe, ninguém nunca assistiu, tá? Tem um filme de 2006 chamado V de Vingança. Nesse filme, pessoal, o que acontece? Tem o personagem principal, que é o Vi, tá? E ele vive num país totalitário, né? Vive um regime autoritário, numa ditadura, e assim vai. E o Vi, ele tenta o quê? Através de atos de propaganda, através de atos de terrorismo, ele tenta mostrar às pessoas o outro lado. Ele tenta fazer o quê? Convencer as pessoas a lutarem contra a opressão. Lá pelo final do filme, sim, eu vou dar spoiler. Porque filme de 14 anos atrás não é nem spoiler, tá? Lá pelo final do filme, ele vai lutar lá com os caras, lá, troca facada e tal, e ele acaba por morrer, tá? Mas antes de morrer, ele conversa com a mulher lá que trabalha junto com ele no filme. Ele diz o seguinte pra ela assim, ó: um homem pode morrer, lutar, falhar, até mesmo ser esquecido, mas sua ideia pode modificar o mundo tendo passado 400 anos. E o que acontece? Imbuído das ideias do Vi, né, as pessoas fazem revolução e derrubam esse regime autoritário. Então, o iluminismo, por que eu faço um paralelo com o V de Vingança? Porque é o seguinte, o iluminismo, os iluministas não pegaram em armas, o iluminismo não foi uma revolução, o iluminismo nada mais foi do que uma corrente filosófica. Esses homens faziam a filosofia iluminista, né? Criticavam o antigo regime que eles viviam, e a partir disso, imbuído dessas ideias iluministas, outras pessoas fizeram a revolução, como a Revolução Americana, como a Revolução Francesa, tudo bem? Então, pessoal, por isso que eu sempre faço esse paralelo para ficar claro para vocês. Os iluministas não foram revolução, não foram guerra. O iluminismo foi corrente filosófica, foi aqui, ó, foi pensamento. Tudo bem? Galera, esses são os objetivos da aula, tá? Eu quero que vocês entendam o que foi o iluminismo, entendam qual a participação da razão no iluminismo, tudo bem? A razão é a utilização do cérebro, pensamento racional, tudo bem? Eu quero debater com vocês aqui a noção de progresso, de civilização, de crença na humanidade, tudo bem? Do progresso. E eu quero que vocês conheçam comigo alguns autores iluministas. Essa imagem aí, o que ela mostra, tá? Ela mostra ali várias velas, né? E as velas elas vão ali julgar uma lâmpada, né? O que é mais o que você pode perceber a partir disso? Você pode perceber, pessoal, que as pessoas ali são pessoas as pessoas barra vela são um pensamento antigo, retrógrado, né? E elas vão enforcar aquele que tem um pensamento mais progressista, aquele que tem eles vão vão acabar com a modernidade, etc.
Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que tem que entender, tá? O iluminismo é um movimento intelectual que surgiu na Europa do século XVIII. Tudo bem? Eles defendiam o uso da razão, o pensamento racional, que eles chamavam de luz, contra o chamado antigo regime, que eles consideravam trevas. Tudo bem? Professor, o que é o antigo regime? Pessoal, o antigo regime é um regime que vigorou desde o final da Idade Média até mais ou menos a Revolução Francesa lá na Europa. Quais são as principais características do antigo regime? As principais características do antigo regime são poder total na mão dos reis, tá? Sociedade em estamentos. Basicamente é o seguinte: você pertencia à classe social que você nascia. Estão entendendo? Tá? Nasceu nobre é nobre, nasceu camponês é camponês, tá? Esse iluminismo também promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais. Eles defendiam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que vão estar presentes no próximo tema, que com certeza será a Revolução Francesa. Pessoal, e por fim eles tinham um grande apoio, alguns não, tá? Alguns escreviam contra, mas em geral, pessoal, eles tinham um grande apoio dentro da burguesia. Muitos deles, pessoal, eram burgueses, tá? O que acontece? Durante todo o antigo regime, desde o final da Idade Média, o poder político esteve concentrado na mão da realeza. E a burguesia, pessoal, que vem enriquecendo desde o século XII, da Idade Média, vai ganhando cada vez mais poder, essa burguesia começa a perceber que ela não precisa mais de reis e rainhas para governar. Ela começa a perceber que ela pode governar a si mesma. Então, essa burguesia, eu vejo o iluminismo assim como um grito político da burguesia. A burguesia, também econômico, tá? A burguesia queria o quê? Ela queria participar da política. Ela já tinha o poder econômico. Ela queria agora o poder político. Tudo bem? Galera, é o seguinte. Eu vou resumir isso aqui, tá? Basicamente, o iluminismo é o seguinte. É pôr a razão acima de tudo. O iluminismo vem contestar explicações sobrenaturais, superficiais sobre as coisas. Vou dar um exemplo, né? Você vê um relâmpago. Você não sabe a origem do relâmpago. E você diz assim: ah, esse relâmpago ele acontece pela ira divina. O iluminista ele vai rechaçar isso, ele vai rechaçar essa ideia, e ele vai querer o quê? O iluminista quer uma explicação racional. Fala assim: não, um relâmpago não é fruto da ira de Deus. Um relâmpago é porque íons. Lógico que eles não iam saber nessa época, mas o relâmpago é o choque entre íons positivos e negativos na atmosfera que sai em forma de eletricidade. Estão entendendo? Então vamos buscar explicações racionais para as coisas, não explicações sobrenaturais. Porque se você pegar assim, os povos mais antigos, tá? Da Europa, todas as explicações, toda a explicação dos fenômenos que eles não entendiam, não conheciam, eles buscavam nos livros sagrados, em especial na Bíblia. E aí, pessoal, aí tem essa diferenciação entre o uso da superstição e o uso da razão. Esse uso da razão vai ser tão grande, essa defesa da ciência, né, do conhecimento, que eles vão criar até a chamada enciclopédia. A enciclopédia vai surgir nesse período. Se hoje você entra na Wikipédia, pesquisa, etc., dê graças aos filósofos iluministas, né? Denis Diderot, que foram um dos caras que elaboraram a enciclopédia. Basicamente, o que é uma enciclopédia? A enciclopédia é uma espécie de dicionário, mas ao invés de definir os conceitos, ela traz conhecimentos. Então eles acreditavam que todo conhecimento humano poderia ser catalogado, né? E você poderia ir lá e buscar na enciclopédia esse conhecimento. Estão entendendo? Eles queriam o quê? Unir o pensamento, compilar todo o pensamento humano em livros. E esses livros são chamados enciclopédias. Para quê? Para quando eu tivesse uma dúvida sobre uma determinada coisa, eu não buscasse nos livros sagrados, mas eu buscasse na ciência explicar através da enciclopédia. Beleza? Galera, o pensamento iluminista ele se espalha por toda a Europa e ele atinge seu auge no século XVIII. E eu resumiria, pessoal, o iluminismo, tirando um ou outro filósofo iluminista que criticava a burguesia, tá? A filosofia como uma crítica ao antigo regime, onde o clero e a nobreza governavam e
ela se apoia dentro de um pensamento burguês emergente. Tanto que a Revolução Francesa vai ser a tomada do poder pela burguesia, tirando de cena a monarquia. Tudo bem? Galera, aqui é um quadrinho para vocês entenderem mais ou menos o que é o iluminismo. Eu tenho de um lado ali dois... O que é isso aí, ó? Gatinho, dois cachorrinhos, tá? E chega um ali fazendo revolução com a espada na mão. Ele grita até o rei do outro lado ali com o cetro, com a coroa, com o manto. Ele chega e grita assim: poder limitado ao rei, a natureza será governada pela razão. Seja o povo a fonte de poder. Queremos uma constituição. Somos contra governos tirânicos. Nós somos iluministas. Aí o rei, em dúvida, né, pergunta: mas que raios é esse iluminismo? Ali vai definir. O iluminismo é um movimento intelectual e científico que surge na França do século XVIII. Seus intelectuais, né, seus pensadores, são grandes críticos do absolutismo francês. Liberdade e propriedade privada e resistência contra o governo tirânico. Segundo John Locke, que é um dos filósofos, deve haver um contrato entre quem governa e quem é governado. Nossa relação deve ser pautada em um conjunto de leis, e esse conjunto de leis deve ser a Constituição. Aí o rei indaga, né? Mas quem anda dizendo essas coisas? Aí ele diz vários pensadores iluministas. John Locke, Descartes, Isaac Newton, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith. E ele continua. O universo tem suas próprias leis, e portanto Deus não interfere no cotidiano do universo. Montesquieu diz ainda que o poder do rei deve ser dividido em três, como é hoje: executivo, legislativo, judiciário. E o Voltaire, ele continua, era contra o absolutismo, mas favorável à monarquia sensível aos interesses da burguesia. Aí o rei diz: então serei um déspota esclarecido. E ele fica, né? Por que isso aí? É o seguinte, ele vai definindo o iluminismo e o rei diz no final que será um déspota esclarecido. O déspota esclarecido era o quê? Era um rei que queria continuar no poder, continuaria a monarquia, mas essa monarquia ela tomaria de princípios, não princípios supersticiosos, religiosos, mas ela agiria com a razão. Isso foi defendido por Voltaire. E o nosso gatinho ali não gostou dessa situação. Tá? Galera, para acabar aqui, eu tenho para vocês aqui as principais características, tá? Eu tenho de um lado a barra referente ao antigo regime e da outra a barra referente ao iluminismo. Vamos lá. Quais críticas o que os iluministas criticavam no antigo regime? Eles criticavam o absolutismo. O que é o absolutismo? É quando o rei possui poderes absolutos. E o que eles propõem no lugar? A democracia. Tá? Em geral, o republicanismo. Abaixo, né, é a economia. O que eles defendem? O que eles criticavam no antigo regime? O mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era a interferência do Estado na economia. O Estado intervinha na economia. O rei utilizava a economia como se fosse uma propriedade privada. E os iluministas, em especial Adam Smith, que é o pai da economia moderna, ele defendia não, o liberalismo. O que é o liberalismo? É a não intervenção do Estado na economia. Tudo bem? E por fim, eles criticavam no antigo regime o conhecimento. Porque no antigo regime o conhecimento ele partia da fé. E os iluministas diziam não, o conhecimento surge a partir da razão. Beleza? São as principais críticas aí nessa tabelinha. Tá? Quais são as consequências, galera? O iluminismo vai influenciar a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, a Revolução do Porto em Portugal. Então, como eu disse para vocês no começo da aula, tem-se a ideia, os iluministas criam a ideia e pessoas leem esses livros dos iluministas e a partir da leitura desses livros iluministas, eles fazem a revolução. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? O que você não pode esquecer? Que o iluminismo é uma corrente filosófica do século XVIII, altas críticas ao antigo regime, defendia que você usasse a razão, que é a luz, contra a ignorância das trevas. Em geral, defendia o interesse burguês e influenciou diversas revoluções pelo mundo. É isso, pessoal. Tentei ser o mais claro possível, o mais rápido possível. E a gente termina por aqui. Um beijo e um abraço.